Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos estudar estequiometria de determinação de fórmulas, ou seja, conversão de fórmulas. Uma das fórmulas que nós vamos encontrar é a chamada fórmula molecular. Nela nós temos, é claro, os elementos que fazem parte da substância e o número de átomos de cada elemento que faz parte da substância. Uma outra fórmula chamada fórmula mínima, ou empírica, ou estequiométrica. Nela nós vamos encontrar a proporção mínima entre os átomos desses elementos. Menores números inteiros possíveis. E uma outra que é denominada fórmula percentual, ou composição centesimal. Nela nós vamos encontrar o percentual em massa de cada elemento na formação da substância. Observe que isso aí é um percentual em massa, porque se você olhar nessa fórmula, a fórmula molecular, tá vendo? Nós temos 24 átomos. Desse total, 12 é de H, metade, 50%, 25% de carbono, 25% de oxigênio. E no entanto, você olha aqui, não são esses os percentuais que vocês vão encontrar. Por quê? Porque nessa fórmula nós temos um percentual em massa e não percentual em número de átomos, tá bom? Bom, então, para você converter da fórmula molecular para a fórmula mínima, você vai simplificar quando for possível. Aqui, por exemplo, é possível. Dá para dividir todos esses índices por 6. Vai ficar 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Bom, e quando não for possível, por exemplo, H2SO4, tá vendo? Só tem um átomo de enxofre, não dá para simplificar mais. Então, nesse caso, a fórmula mínima coincide com a molecular. Olha esse outro exemplo. C12H22O11. Embora não sejam índices pequenos, também não dá para simplificar mais. Já está com a proporção mínima entre esses átomos. Então, a mínima coincide com a molecular. Agora, nós vamos fazer a conversão da mínima para percentual. Então, vai ser dada a fórmula mínima. Então, da fórmula mínima para a fórmula percentual. Da mínima para percentual. Então, fórmula mínima estaria sendo dada CH2O. Da mínima para percentual, regra de 3. Bom, mas que jeito? Então, primeira coisa que você vai fazer, determinar a massa molar da fórmula. Então, tabela periódica, C igual a 12, H igual a 1 e o O igual a 16. Aí você vai multiplicar respectivamente pela proporção 1, 2 e 1. Daí você tem a massa molar dessa fórmula, que é igual então a 30 gramas por mol. 30 gramas é o total da fórmula, 100%. O que tiver de cada elemento, tantos por cento. Então, para o carbono, 30 gramas, 100%. Desse total, tem de carbono, 12 gramas. Então, 12 gramas corresponde a X. Então, X vai dar 1.200 dividido por 30. 40% de carbono. O que você fez para o carbono, você vai fazer para os demais. Então, H. Para o H, 30 gramas é o total. 100%. Desse total, tem DH
2 gramas. Então, 2 gramas corresponde a Y. Aí nós tiramos que Y é igual a 200 dividido por 30. Então, 6,67% de H. Quando você está fazendo os cálculos, numa questão, você vai determinar o percentual do outro elemento. Só tem 3 elementos, já calculou de 2, você soma e vê o que falta para 100%, né? Mais prático. E aí dá para você fazer mentalmente e ganhar alguns segundos. Vou deixar indicado da mesma maneira. Ó. 30 gramas, 100%. Desse total, você tem de oxigênio, 16 gramas. Tá vendo? Um pouquinho mais da metade? Um pouquinho mais de 50%. Que vai dar 53,33% de oxigênio. Então é isso. Da fórmula molecular para a mínima, você vai simplificar quando for possível. Quando não for possível, é porque ocorre a coincidência. A mínima coincide com a molecular. Da mínima para percentual, regra de 3. Calcula a massa molar da fórmula mínima. Isso que você achou corresponde a 100%. O que tiver de cada elemento, tantos por cento. Agora, o que acontece nos exercícios, geralmente é isso aqui, ó. Raramente a questão vai fornecer a fórmula mínima e pedir a percentual. Geralmente ela vai fornecer a fórmula molecular. Ou então, o que é muito comum também, a questão fornecer a fórmula estrutural. Tendo a fórmula estrutural ou a fórmula molecular, dá para achar direto a fórmula percentual, é o mesmo raciocínio. Porque aí seria calcular a massa molar dessa fórmula. Você vai achar 180 gramas por mol, porque 6 vezes 12 é 72, mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 16, 96, somando 180 gramas por mol. Isso aí é o total, 100%. Desse total, você tem de carbono, 6 vezes 12, 72. 72 gramas corresponde a 40% de 180. Ou seja, você vai encontrar os mesmos percentuais encontrados aqui, pois você dividiu todos esses índices, para achar a fórmula mínima, você dividiu todos esses índices pelo mesmo número, né? Dividiu todos por 6. Então, continua obedecendo a mesma proporção em massa que existia antes. Agora, é mais conveniente, eu acho, você simplificar, né? Porque você gasta poucos segundos para simplificar. Eu acho que você vai ganhar um tempo maior fazendo os cálculos, né, com valores numéricos menores. Agora, da percentual, agora vamos fazer o inverso, né, o retorno. Da percentual para mínima. Da percentual para mínima, também por regra de 3. Mas que jeito? Então vamos ver. Então, vou apagar o quadro rapidamente para a gente poder continuar. Então, da percentual para a mínima. Então, está sendo fornecida a fórmula percentual, que nesse meu exemplo, C 40%, H 6,67% e o O 53,33%.
Você vai iniciar a resolução escrevendo isso, ó. Considerando 100 gramas do composto, tem-se. Então, em 100 gramas do composto. Por que considerar 100 gramas? Bom, porque é percentual, número de partes em 100 partes. Então é mais conveniente você considerar 100 partes, porque aí olhando nesses percentuais você já vai saber diretamente a massa de cada elemento. Nada impede de você considerar outra massa qualquer, né? Se você considerar, por exemplo, 439,7, então, tudo bem. Só que aí você vai ter que, usando esses percentuais, determinar a massa de cada um. Então vai aumentar 3 regras de 3, né? Porque os 439,7 corresponde a 100%. Aí você teria que calcular 40% desse valor. Então não é conveniente você considerar uma outra massa. Então, de preferência, considerando 100 gramas do composto. Aí, olhando aqui, você já sabe a massa de cada uma. Tem-se 40 gramas de carbono, 6,67 gramas de H e 53,33 gramas de oxigênio. E aí, você vai dar um jeito de calcular a quantidade em mol de cada elemento. Sempre que você queira determinar a fórmula mínima ou fórmula molecular, você vai dar um jeito de calcular a quantidade em mol. Por quê? Porque quando você tem uma fórmula qualquer, por exemplo, H2SO4, se você considerar uma única molécula de ácido sulfúrico, numa única molécula nós vamos encontrar 2 átomos de H, 1 átomo de S e 4 átomos de O. Agora, se você considerar 1 mol disso aqui, 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, em 1 mol de moléculas, nós vamos encontrar, ó, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de H. Ó, numa única molécula tem 2 átomos de H. Em 10 moléculas tem 20 átomos de H. Né? Em 100 moléculas tem 200 átomos de H. Tá percebendo? Sempre você vai estar multiplicando o número de moléculas por 2, nesse caso. Já que cada molécula tem 2 átomos de H. Então, e em 6 vezes 10 a 23 moléculas? Nós vamos encontrar 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de H. Ó, enquanto símbolo de unidade, escrito por extenso com letra minúscula. Em uma molécula tem 1 átomo de enxofre. E em 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas, tem 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. E como cada molécula tem 4 átomos de oxigênio, em 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou encontrar 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, em 1 mol de moléculas, ó, de H2SO4, eu vou encontrar 2 mol de átomos de H. 2 mol de átomos de H, 1 mol de átomos de enxofre e 4 mol de átomos de oxigênio. Tá vendo? Numa única molécula tem 2 átomos de H, 1 átomo de S e 4 átomos de O. E em 1 mol de moléculas eu vou encontrar 2 mol de H, 1 mol de enxofre, 1 mol de átomos de enxofre, né? E 4 mol de átomos de oxigênio. Então, sempre olhando aqui nos próprios índices, considerando uma única molécula, esses índices estarão representando o número de átomos de cada elemento. Se eu considerar 1 mol de moléculas, esses índices estarão representando a quantidade em mol de átomos daquele elemento. Bom, baseado nisso, quando você quer calcular
quando você quer calcular fórmula mínima ou fórmula molecular, você vai dar um jeito de achar a quantidade em mol de cada elemento. Né? Então, esse é o norte. Né? Então, sempre lembrando isso. Quero calcular a fórmula mínima, quero calcular a fórmula molecular. Eu vou dar um jeito de achar a quantidade em mol de cada elemento. Então, para o carbono, tabela periódica, ó. 12 gramas corresponde a 1 mol. Massa atômica do carbono, 12U. Então, massa molar, 12 gramas por mol. 12 gramas, 1 mol. E 40 gramas. Você vai encontrar o valor de 3,33 mol. Para o H, 1 grama corresponde a 1 mol. E 6,67 gramas. 6,67 mol. E para o O, 16 gramas corresponde a 1 mol. Massa molar dele, 16 gramas por mol. Então, 16 gramas, 1 mol. E 53,33 gramas corresponde a Z. Daí nós tiramos que Z é igual a 3,33 mol. Tá vendo? Eu já tenho uma proporção aqui, em mol, mas não estão com os menores inteiros possíveis. Nesse caso, até dá para você visualizar, né? Dá para você visualizar que a proporção é de 1 para 2 para 1. Né? Então, eu acho que vocês não estão enxergando aqui embaixo, né? Então, olha só, eu vou erguer um pouco isso aqui, porque não deu para você enxergar, né? Então, ó, deixa eu diminuir a letra aqui, ó. Para o carbono, então, 12 gramas, 1 mol, e 40 gramas, deu X. Então, X igual a 3,33 mol. Para o H, 1 grama, 1 mol e 6,67 gramas. Deu 6,67 mol. E para o oxigênio, 16 gramas corresponde a 1 mol. E 53,33 gramas corresponde a Z. Daí nós tiramos que Z é igual a 3,33 mol. Tá vendo? Então, você já tem uma proporção aqui. Dá até para você, nesse caso, né, mentalmente já visualizar, que é de 1 para 2 para 1. Mas o que acontece assim, ó, às vezes acontece de você já encontrar em números inteiros nesse ponto, né, nessa etapa da resolução. Aí você para por aí. Agora, na maioria das vezes, na maioria dos casos, vai acontecer isso, ó, de você não encontrar ainda a proporção em números inteiros, ou não achou a proporção em números inteiros. Próximo passo, dividir todos eles pelo menor valor encontrado. Já que você quer a fórmula mínima, menores inteiros possíveis, você vai dividir pelo menor valor encontrado. 3,33. 3,33. Daí, você tem os valores de 1 mol de carbono, 2 mol de H e 1 mol de oxigênio. Então, C1H2O1, CH2O, que é a fórmula mínima, tá? Com menores números inteiros possíveis.
Pessoal, às vezes acontece de você não encontrar em números inteiros aqui ainda. Bom, aí você não vai, de novo, dividir pelo menor. Aí você vai multiplicar todos eles, ou por 2, ou 3, ou 4, ou 5. Vai depender da parte fracionária aqui, né, que você encontrou. Por exemplo, se você achar 1,5, ou essa parte fracionária, meio, para transformar em número inteiro, você teria que estar multiplicando por 2. Aí você multiplica todos eles por 2, para não alterar essa proporção que você já achou, né? Se você achar 1,25, ou parte fracionária 0,25, você teria que estar multiplicando por 4. Então multiplicaria todos por 4, tá certo? 2,2. Bom, então a fração 0,2, parte fracionária do valor 0,2, teria que estar multiplicando por 5. Aí você multiplicaria todos por 5. E assim por diante. Se fosse 4,33, a parte fracionária 0,33, teria que estar multiplicando por 3 para transformar na unidade. Então você multiplicaria todos por 3. Bom, então é isso. Ó. Por enquanto, até aí. Da molecular para mínima, da fórmula molecular, da molecular para mínima, ó, nós vamos simplificar quando for possível. E quando não é possível? Bom, então é porque a mínima coincide com a molecular, é a mesma. Da mínima para percentual ou da molecular para percentual, né, tanto faz, dá para você achar diretamente através de regra de 3, onde a massa molar da fórmula é o total, é 100%. O que tiver de cada elemento, tantos por cento, seja dessa ou dessa. Então, mesma coisa, massa molar, 100%. O que tiver de cada elemento em massa, né, tantos por cento. Agora, da percentual para mínima, regra de 3. Né? Regra de 3. Da percentual para mínima, regra de 3. Que é isso aqui que nós acabamos de fazer. Então, daí... Sendo dada a fórmula percentual, ó, considere 100 gramas do composto. Aí, olhando nesses percentuais, você já tem a massa de cada elemento, no total de 100 gramas. E aí é só converter para mol. Quero achar a fórmula molecular ou fórmula mínima, sempre eu vou dar um jeito de achar a quantidade em mol. Quantidade em mol de cada elemento. Então, tabela periódica. Carbono, 12 gramas é 1 mol. E 40 gramas, 3,33 mol. Né? E assim por diante. Faz isso para cada elemento. Não achou em números inteiros? Aí você vai dividir pelo menor. Geralmente você já encontra em números inteiros. Tá bom?